Nesse sexto bloco, eu quero pegar a ideia principal do movimento que iniciou em 1971 no Instituto de Medicina da Saúde, dentro da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E esse movimento, ele vai ter um manifesto. E é justamente deste manifesto é que eu extraio as ideias socialistas que vão culminar no projeto comunista, que é o Sistema Único de Saúde. Nos blocos anteriores, eu falo de um processo. Que processo é esse? A luta de resistência, até porque está dentro do período militar. E aí você pode até perguntar, mas por que não fizeram nada contra esse grupo, por exemplo? Porque o regime militar ele estava focado no combate à luta armada. Embora em 71 você tenha os últimos vestígios de resistência, como o próprio Capitão Lamarca, mas ainda existia a preocupação, até porque você tinha os assaltos a bancos e tal. Então, o governo estava preocupado naquele momento no enfrentamento àquilo que eles chamaram de terrorismo, né? Ao passo que existia, e ainda existe, né, uma corrente socialista que pouco é falado, ou quase nada é falado. Até pela sua própria forma de agir, essa corrente ela se disfarça. É uma corrente que a gente vai analisar ela dentro dos escritos de determinados autores que não se identificam, mas o conteúdo está dentro de uma linha socialista. O socialismo é o embate, né? Quando o movimento do Instituto de Medicina de Saúde lança um manifesto, ali está a comprovação de que aquele grupo ele tinha uma tendência socialista, até porque os manifestos em prol da população ou da classe operária de forma geral, ele parte da própria constituição do Manifesto Comunista de Karl Marx. A discussão adiante serão dentro das vertentes socialistas. Existiam várias vertentes socialistas. As mais radicais, como os socialistas revolucionários, os socialistas libertários, os socialistas da social-democracia, né, e que vão ser chamados, né, de reformistas, e é uma tendência que, pela sua forma de agir, ela conseguiu passar por todos os períodos turbulentos da história, justamente porque ela não contemplava a luta de classes. Ela acreditava numa luta dentro do próprio sistema capitalista, mas de forma que houvesse uma evolução, e essa evolução tinha que ser gradual, até chegar no momento em que a classe operária tomaria o poder. Esse manifesto, que é chamado A Questão Democrática na Área da Saúde, que tem o Ézio Cordeiro, o José Luiz Fiore e o Reinaldo Guimarães, que discutem, evidente que tem outros membros, mas a construção desse manifesto, que tem a ver com o coletivo, que tem a ver com a situação em que a maioria da população não tinha acesso a uma saúde de qualidade, a gente, ao ler o documento, e tem o primeiro parágrafo que diz o seguinte: é praticamente consensual entre os especialistas o diagnóstico de que, a partir da década de 60, vem piorando gradativamente o nível da vida da população.
aumentaram significativamente a mortalidade infantil, as doenças endêmicas, as taxas de acidentes de trabalho, o número de doentes mentais e etc. Pioraram igualmente as condições de saneamento, a população ambiental e os níveis nutricionais chegaram ao ponto de preocupar as autoridades, hoje um tanto pessimista com relação ao que chamaram de miséria absoluta. Então, eu vou encerrar esse parágrafo aqui e retomar dentro do pensamento das pessoas que compuseram o ideário, né, do manifesto chamado A Questão Democrática na Área da Saúde, que vai ter o seu lançamento aí em 1976, e aí é interessante analisar que é o período de 74 a 79, o general Ernesto Geisel. E o Geisel, ele tem uma frase que é assim, muito parecida, aliás, é o mesmo conteúdo dos que defendiam um avanço do socialismo gradual. Porque o Geisel vai dizer que ele quer uma abertura, mas ela vai ser lenta e gradual. E aí eu vou destacar no próximo bloco uma sociedade que foi formada praticamente no ano da morte de Karl Marx, 1883, que será denominada Sociedade Fabiana.